Estamos começando mais um programa Sabor e Saúde, um programa do curso de nutrição da FIB. E hoje nós vamos receber a Laís Prado, nutricionista, ex-aluna da FIB. Laís, obrigada pela presença, uma alegria ter você aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Bom, como a Thaís me introduziu, eu sou a Laís Prado, formada em dezembro de 2023 aqui na FIB. E atualmente eu estou cursando uma formação em saúde integrativa da mulher e os meus atendimentos no momento estão sendo online. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria. A Laís sempre muito dedicada e sempre com essa questão toda da saúde da mulher, né? Buscando esse diferencial. Por quê? Porque a mulher ela tem muitas facetas e a mulher tem uma rotina intensa e tem um momento da vida que ela precisa reestruturar muita coisa, né, Laís? Sim. E nós vamos falar hoje sobre o climatério. Vamos falar para o pessoal o que significa o climatério. Certo. Bom, o climatério, ele é uma fase de transição que a mulher passa entre o período reprodutivo e o não reprodutivo, né? Ele é o período de transição para a menopausa. Então, ele é muito importante para nós começarmos o tratamento logo no climatério, né? Para que nós possamos aí prolongar essa jovialidade da mulher e retardar o envelhecimento precoce, né? Para a gente retardar essa chegada da menopausa, né? Perfeito. Olha que importante, né? É muito Porque importante. se a gente for pensar, eu sei que às vezes a pessoa está muito ligada à estética, né? A população, todo mundo vai. E aí você falar que isso vai auxiliar, porque a menopausa, ela realmente, por conta da alteração hormonal, ela realmente faz com que muita coisa mude, né? Pele, cabelo. Quais são os sinais, assim, dessa alteração, dessa transição? Certo. Bom, no climatério, ele pode começar mais ou menos na fase dos 30 anos da mulher. É realmente muito cedo. Sim. E nós podemos perceber os principais sintomas do climatério, principalmente se a mulher conhecer muito bem o seu ciclo menstrual. Então, se uma mulher tem um ciclo menstrual, por exemplo, de 28 dias, o primeiro sintoma que costuma aparecer é o encurtamento do ciclo menstrual. Então, se ela tem um ciclo de 28 dias, passa a ser um ciclo de 25 dias. Às vezes é uma coisa que nós deixamos passar batido, porque não são todas as mulheres que conhecem, né, os dias certinhos do seu ciclo. Um outro sintoma também que acaba aparecendo é uma irritabilidade maior. Porque no climatério, o primeiro hormônio que costuma cair é a progesterona. E a progesterona é o hormônio do bem-estar, da calma. E quando ele cai, nós aumentamos a nossa irritabilidade, os sintomas da TPM são mais elevados. Então, esse é um outro sintoma, essa mudança de humor. E às vezes as outras pessoas reparam que você tá mudada. Nossa, você tá mais estressada, sabe? E às vezes as pessoas até acham que é um estresse maior, mas fala, poxa, parece que eu não tô tendo motivo para isso, e na verdade... Sim, mas é por conta da progesterona. Os outros sintomas também, que a gente conhece muito, são os fogachos, né? O calor em excesso, sudorese noturna. Então, às vezes a mulher acorda com a camisola, o pijama molhado de suor, é um outro sintoma. Também, por conta dessa queda da progesterona, pode acontecer uma dificuldade para pegar no sono. Então, a mulher pode ter aí sintomas de insônia e, às vezes, o sono muito mais leve. Então, qualquer barulhinho acaba te acordando. Então, esses são os sintomas, assim, do início desse climatério. Perfeito. Olha que interessante, né? Porque às vezes a mulher fica só esperando a menopausa. Sim. E não vê essa importância, né? Sim. E às vezes, não sei se de repente todo profissional, ou seja, às vezes o médico salienta com tanta, né? Evidencia tanto esses sintomas a ponto da mulher ter essa percepção, né? Então, às vezes tem isso também, né? É importante ter esse conhecimento para falar, bom, e que caminho eu tenho que seguir, né? Porque aí ela tem que procurar aí o ginecologista para fazer os exames, né, Laís? Como que é? Sim. É muito importante que a mulher, antes dos seus 30 anos, ela faça um exame para ver qual que é o seu nível de progesterona na idade reprodutiva, né? Antes dos 30. Então, ela tendo noção de como era o seu progesterona antes, quando ela começar a sentir esses sintomas e ela repetir o exame, ela vai perceber que caiu a progesterona e poderá realizar aí uma suplementação hormonal, um tratamento hormonal, que vai auxiliar aí a retardar o processo até a menopausa. Olha, então é um trabalho de prevenção.
Então Sim, é é uma possível prevenção. fazer isso, É né? possível. Ah, que bacana. E você, em clínica, você às vezes encaminha essa mulher para fazer esses exames, Sim, é você muito. solicita, o nutricionista Sim. pode solicitar esse exame, é mais específico do ginecologista? Essa parte é mais específica do ginecologista, eu acho que é muito importante a gente ter um trabalho realmente multidisciplinar com essa mulher, Perfeito. porque essa fase que a mulher está passando também pode afetar a saúde mental. Então, é um olhar integrativo que nós temos que ter com a paciente, um trabalho multidisciplinar realmente. Perfeito. Esse integrativo que você fala, até para as pessoas conhecerem, né? Fala um pouquinho desse trabalho integrativo. Sim, o trabalho integrativo, ele leva em consideração você olhar para a paciente como um todo. Qual que é a fase de vida que essa mulher está passando? Como que está a saúde mental dela? Como que está a saúde espiritual? Como que está a vida sexual dessa mulher? Porque nós nutricionistas não é somente a gente passar uma dieta para essa mulher e esperar com que ela siga isso à risca. Como que ela está? Ela tem compulsão alimentar? Ela tem ansiedade? Ela está se sentindo bem para fazer esse tratamento? Então, é esse olhar que nós temos que ter, um olhar mais humanizado e mais empático também, para que nós possamos criar uma conexão maior com a paciente e dessa forma ela acabar aderindo mais ao tratamento nutricional. Perfeito. E é muito mais acolhedor isso, né? Sim, Porque quando você fala, não, tá no clima, porque já é um pouco triste você trabalhar tudo isso, né? Porque assim, você sabe, a gente vai envelhecendo, a mulher vai envelhecendo e muita sim. coisa, São muitas muitas mudanças, os hormônios mudanças, mexem muito com a mexe, gente. aí você começa a perceber, poxa vida, essa fase da minha vida, aí vem um monte de pensamentos. Então, se Sim, você vai num profissional que não te acolhe, não olha, não compreende tudo aquilo com gentileza, sim. é mais difícil seguir, às vezes, um plano Faz toda a alimentar. Faz diferença, toda a né? diferença. E a mulher, ela tem uma sobrecarga muito grande, apesar de estarmos trabalhando, inserido no mercado de trabalho, se conquistando muito, tem coisas que ainda são da nossa Sim. responsabilidade, né? Sim, por isso que é tão importante o nutricionista que quer seguir para a área de saúde da mulher, ele se especializar em atender somente mulheres, porque nós somos complexas, né, em todos os sentidos. Então, você se especializar é muito importante, porque são muitos detalhes que a gente tem que saber. Perfeito. E essa mulher que tem uma sobrecarga, né? Porque às vezes você vai num profissional em que não tem um olhar integrativo. E a Sim, mulher vai chegar e falar, eu ganhei peso, porque é uma fase em que isso pode acontecer, né? sim. A queda Ah, da progesterona auxilia aí no aumento do peso mesmo. exatamente. E esse aumento de peso deixa a mulher mais preocupada, ela busca um profissional para emagrecimento, e se Sim, ele não tem esse olhar, ele vai passar aquela dieta, às vezes restritiva, sem olhar o restante, sim, e a mulher talvez não vá conseguir seguir esse plano sim. alimentar, porque não houve esse olhar mais gentil. É verdade. Então, E também mexe muito com a autoestima, né, essa fase, muito. principalmente porque outro sintoma também que as mulheres relatam em consultório é que parece que a pele, ela derrete da noite para o dia, assim. Sim. Elas relatam muito para os dermatologistas que perde esse tônus da pele, né, da noite para o dia. E daí você começa a ir muito no dermatologista, querer fazer esses tratamentos, porque às vezes o cabelo muda também, então a autoestima mexe muito com tudo, né, da mulher. Muito. Eu estou nessa fase e eu posso dizer aqui como paciente que é bastante complicado, delicado, porque realmente do dia para a noite você percebe, né? A questão do cabelo, da pele, e dá a impressão que é uma outra pessoa. Você fala, nossa, não sou eu. Sim, Então, essa questão até psicológica, então sim, esse olhar integrativo também muitas vezes vai levar essa mulher a procurar um terapeuta para poder também sim, que é a aceitação, né, Laís? Aceitação do momento e verdade. o que eu posso fazer para passar por isso bem, Exatamente. né? E a alimentação tem um papel muito fundamental Muito. nisso, porque faz toda a diferença nós termos uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável que vai nos ajudar a passar por esse momento da vida com mais saúde, mais bem-estar realmente, né? Exato. E aí a Laís vai falar, aí daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco, onde a Laís vai falar realmente da alimentação, o quanto é importante essa alimentação, e que tem alimentos, né, Laís, que são alimentos chave nesse período, e que é Sim. importante que a mulher também, será que a mulher tem que reduzir outros alimentos? É isso que a gente vai ver em um segundo bloco, tá? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já.
Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta com o programa Sabor e Saúde, programa do curso de nutrição da FIB, e hoje nós estamos recebendo a nutricionista e ex-aluna Laís Prado. A Laís está falando sobre o climatério, que é extremamente importante para a saúde da mulher. É importante você saber em que fase você está. Laís, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre a alimentação nesse período. Então nos fale um pouco se tem alimentos que auxiliam ou alimentos que podem comprometer ainda mais. Sim, então nessa fase é muito importante a mulher ter uma alimentação desinflamatória, porque essa alimentação mais saudável, ela vai fazer com que os nutrientes sejam melhor absorvidos, vai melhorar o sono dessa mulher, que é muito importante nesse momento, e também vai auxiliar na suplementação hormonal a ter uma melhor atividade no organismo dessa mulher. Então, precisa realmente diminuir os alimentos ultraprocessados, não tem como. Nessa fase é importante o exercício físico, a alimentação saudável. E nós temos que ter um olhar para alguns nutrientes específicos que vão auxiliar a mulher nessa fase e a amenizar os sintomas relatados. Não tem como fugir, né, Laís? Precisa, se não fez uma alimentação equilibrada até agora, agora é o momento, né? E assim, olha que interessante você falar de olhar por intestino, então é fundamental olhar o funcionamento, mas não só o funcionamento, mas a qualidade ali daquela microbiota intestinal, a questão toda, que tem uma ligação muito intensa, muito forte com os hormônios, não é? Sim, exatamente. E alguns alimentos específicos que auxiliam a mulher a passar por essa fase e amenizar os sintomas são os fitoestrogênios, né, que são nutrientes que estão presentes na soja, nas sementes de girassol. Eles são nutrientes que irão ajudar a equilibrar os níveis de estrogênio nessa mulher. Também nós temos que ter um cuidado, um olhar cuidadoso com o cálcio e com a vitamina D, porque devido à queda do estrogênio, ele é um protetor da saúde óssea. Então, quando nós perdemos o estrogênio, nós precisamos prevenir essa mulher de ter uma futura osteoporose. Perfeito. Né? E olha como muitos alimentos entram nesse circuito e que são alimentos que às vezes a pessoa não tem o hábito. E agora vai ser um pouco mais... vai ser importante com que ela realmente comece a inserir. E a questão da soja, que você falou, que realmente a gente sabe, né, que a soja tem uma ação importante. E existem muitos estudos falando desse benefício, mas tem pessoas ainda que ficam um pouquinho receiosas com a soja, né? Porque talvez... Não é um alimento muito comum no nosso dia a dia, né? Sim, não é. E que forma que a mulher, assim, na prática, pode colocar a soja, por exemplo? Que, assim, nas preparações... Isso, a gente pode adicionar a soja como uma leguminosa também, como se fosse um feijão ali, uma ervilha. Então, ela cozidinha, né, bem preparada na refeição do almoço, por exemplo. Na salada, né? Pode colocar na salada, isso, se quiser. Como se fosse uma ervilha, assim, uma semente, assim, nessa refeição. Perfeito. Porque aí você acaba incluindo de uma forma que não mude muito a composição da sua refeição, né? Exatamente. Você vai habituando. Você acha que o leite de soja, ele é bem-vindo ou ele não vai ter essa ação como o grão da soja?
Não, ele é bem-vindo também. Ele tem as propriedades da soja, então ele também é um alimento interessante para introduzir na alimentação, sim. Perfeito. E você falou da soja e das sementes, né? Semente de girassol. A de abóbora também entraria nessa questão ou não tanto? É mais o de girassol? Ela entraria também, as oleaginosas também. Legal. Então, as oleaginosas que são as castanhas, por exemplo, né? Elas também entram nesses alimentos dos fitoestrogênios, sim. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, as castanhas são caras. É que, na verdade, às vezes a pessoa não vai até um nutricionista, escuta essa informação e não vai. Porque nós sabemos que sim, tem um custo maior, mas você vai comer pouco, né, Laís? Porque sim, elas são calóricas, são muito gordurosas, então você tem que comer bem distribuído no plano alimentar. Bem pouquinho mesmo. No plano alimentar, por exemplo, 2 castanhas no dia já auxilia nesses benefícios, e também tem a questão do selênio, né, que vai ajudar nessa questão do selênio, do nutriente selênio. Então é bem interessante adicionar esses alimentos na alimentação. Sim. Perfeito. E além os ultraprocessados, né, que são esses alimentos que tem muitos ingredientes na formulação, são o que a gente compra aí em pacotinhos. Os industrializados, né? Isso. Então é aquela famosa frase da nutrição, né? O descasque mais e o desembale menos. A gente precisa ter uma alimentação mais natural, realmente. Porque esses alimentos ultraprocessados, eles inflamam a nossa microbiota intestinal e auxiliam para o ganho de peso. E nós sabemos que depois, para perder esse peso que nós ganhamos na fase da menopausa, é muito mais difícil do que na juventude, né? Então, nós precisamos prevenir isso. É bem uma questão. Eu recebo muito em consultório, a mulher chega e fala assim, a médica falou que eu tô entrando na menopausa, nossa, eu engordei 5 quilos, eu não consigo perder, antes eu fechava a boca, né, a pessoa fala assim, e agora eu faço isso, não consigo mais. Então, um dos fatores que muda drasticamente é a questão da composição corporal, né, Laís? Sim, a queda do estrogênio, ela vai desacelerar o metabolismo, e desacelerando o metabolismo, acontece um acúmulo na região abdominal. Então, essa mulher que antes tinha o corpo mais torneado, violão, sim, passa a ter um corpo mais maçã, né? Um biotipo mais maçã, porque por conta desse acúmulo de gordura abdominal. E essa gordura abdominal nós sabemos que é muito prejudicial para a saúde, por conta, né, do risco de causar as doenças cardiovasculares, né? E também esse acúmulo de gordura promove uma inflamação, promove um aumento da testosterona nessa mulher, o que causa uma vasoconstrição também e pode ocasionar uma hipertensão arterial. Então, tudo está muito ligado. Nossa. É realmente muito importante cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos nessa fase da vida. Perfeito. E você falou da testosterona, que hoje tá na moda, não que seja correto, mas tem que avaliar os hormônios. Mas eu percebo assim as mulheres usando muito testosterona. Elas estão assim, sem muita energia, e aí o que acontece? Vai lá e toma. Não necessariamente o hormônio que o médico passa quando é necessário, mas a testosterona, suplementos de testosterona, isso é um pouquinho perigoso sem orientação, né? Sim, a testosterona, ela é um hormônio mais masculino. Quando nós trazemos um excesso de testosterona para o corpo da mulher, essa mulher vai ficar mais andrógena, que é o que a gente chama de mais andrógena. Então, pode trazer um excesso de pelos, pode mudar o timbre da sua voz, pode engrossar, pode aparecer pelos na face, que são características mais masculinas. Sim. Né? E também o aumento, né, o risco de doenças cardiovasculares, que é diferente do efeito, né, que a testosterona causa no homem, porque Sim. é o hormônio principal do homem. Sim. Mas a mulher precisa realmente cuidar do estrogênio dela, que é o mais importante para a mulher. E se ela souber, né, se o médico pedir esse exame, e se ele realmente avaliar que é necessário, ele vai colocar a testosterona... Precisa ter acompanhamento médico, não pode fazer sem responsabilidade, sem um acompanhamento. Né? Tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes até a mulher vê nas redes sociais médicos falando, mas a gente tem que pensar, colocar um filtro, que ele está falando sobre o assunto, mas você tem que ver se aquilo é para você, né? Às vezes não está errado o que ele está falando, mas será que ele está falando para mim? Então eu vou até um médico, vejo como eu estou e aí eu busco os profissionais, né? O médico, mas o nutricionista, porque como vocês ouviram a Laís falar, a questão do sobrepeso, da gordura localizada, porque é complicado aquela mulher que tinha um biotipo, um corpo, e aí começa a ver aquela gordura localizada, aquilo também mexe muito com a autoestima, né? Realmente mexe com a autoestima, porque
Muda tudo, né, Thaís? Cai o tônus da pele, Sim. mudança no corpo, então acontece de uma forma meio brusca, assim. Então as mulheres podem sofrer com essa aceitação Sim, nesse período. exatamente. E Laís, você falou uma coisa importante, você falou a questão de um mineral que é o cálcio, que é fundamental. E com essa moda, que já faz tempo, né, da questão que o leite é inflamatório, as mulheres simplesmente tiraram o leite. O leite é inflamatório se você tiver problema com o leite, não é? Se você não tiver problema, eu acho que... O que você acha? Como que você trabalha isso? O leite, ele é inflamatório para aqueles que têm intolerância à lactose. Se você não tem uma sensibilidade à lactose, não há por que excluir o leite da sua alimentação. Perfeito. Então, hoje em dia tem essa moda que o glúten é inflamatório, que o leite é inflamatório. Eu acho que cada indivíduo é um. Se o leite não faz mal para você, não há por que tirar ele da sua alimentação. Agora, se você realmente tem sintomas de distensão abdominal, que a gente fala que é ficar mais inchada, sentir que aumentou gases, então realmente você pode ter uma intolerância à lactose, uma certa sensibilidade ao leite. Mas se você não tiver, não há problema em consumir. Ele é um alimento muito importante, porque nós precisamos ter um cuidado com o cálcio para prevenir essa mulher de ter uma futura osteoporose, então é importante. E assim, a osteoporose é uma patologia, uma doença grave, que leva a fraturas, né, precocemente. Sim. Então, assim, não pode esquecer. E o cálcio, e a gente sempre discute essa questão do cálcio, por quê? Mas tem alimentos de origem vegetal. Até eu encontro, mas as pessoas não comem o suficiente, não é, Laís? E o leite e derivados é muito mais fácil a pessoa comer. Sim, ele está mais presente na alimentação brasileira, né? Exatamente. Então é mais fácil de introduzir realmente na alimentação. Perfeito. Ou caso essa mulher não esteja conseguindo, né, o cálcio suficiente para ela ao dia, somente com os derivados de leite, tem como a gente fazer uma suplementação, mas aí realmente precisa de um nutricionista acompanhando. Com certeza, porque a gente sabe que a suplementação de cálcio sem acompanhamento, ela pode ter alguns efeitos colaterais, que é até a questão toda das artérias, né, de você estar sobrando cálcio então realmente precisa ser bem calculado. Exatamente. E assim, agora pra gente finalizar, eu queria algumas dicas, assim, muito práticas do dia a dia. O que a mulher que está ouvindo, está nos assistindo, ela pode começar? Eu sei que é importantíssimo o acompanhamento, vocês precisam buscar um nutricionista, mas, por exemplo, eu gostaria de já iniciar alguma mudança. Prática do dia a dia, Laís. Para já iniciar uma mudança, eu acho que é muito importante a gente começar uma fase de limpeza na alimentação dessa mulher. Então, no dia a dia mesmo, você trocar os alimentos industrializados por alimentos mais naturais, fazer uma limpeza realmente. Então, é você olhar para a sua alimentação como um todo e observar o que eu estou comendo no meu dia a dia que realmente não tem me feito bem, né? Às vezes essa mulher tem comido muitos industrializados, muitos doces, né? Muito açúcar, ou às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba optando por alimentos congelados que não são saudáveis. Porque a correria, a mulher chega, não planeja, não programa certinho essa alimentação e acaba pedindo muitos alimentos. Então, deixa mais para o final de semana, eu acredito, né, Laís, um alimento diferente, que é normal, uma pizza, um lanche. Uma refeição livre no final de semana, né? Não há problema nenhum. E assim, a questão de fazer essa limpeza, acho que é bem o detox que se fala, né? Mas não aquele detox que você não pode comer nada ou fica o dia todo com líquido, né? É você realmente, eu tô comendo, vamos dar um exemplo de uma ervilha enlatada, acho que buscar pelo menos congelada. E quando a Laís fala alimentos congelados, não é alimento que a gente faz e congela, né? É alimento... realmente ultraprocessado, são as lasanhas congeladas. Exato. Aqueles macarrõezinhos que vem no copinho. Pronto. Eu acho que isso o refrigerante, o excesso de açúcar, né? Então, bacana, porque aí eu acho que é uma fase de autoconhecimento da alimentação, né? Como eu estou fazendo a minha alimentação? Olhar... até anotar, de repente, olha, acho que eu posso reduzir isso. Isso, se fizer um diário alimentar, né? Anotar o que você tem comido no seu dia a dia para você perceber realmente. Perfeito. Porque às vezes um belisquinho ali, um belisquinho aqui, a gente acaba não contabilizando, mas eles fazem muita diferença ao final do dia, né? Até conseguir aí agendar uma consulta, né? E buscar um nutricionista para realmente fazer essa mudança. E essa questão vou lá para a pandemia. A pandemia trouxe muito a questão do online, né? E o online
online ficou, né, Laís? E o online Sim. funciona e as pessoas estão acostumando com esse atendimento online, que dá um Sim. resultado sensacional. E as minhas pacientes, elas gostam muito porque elas estão no conforto da casa delas. Isso. E realmente não muda em nada de uma consulta presencial. Exato. A única coisa que muda é a que nós não conseguimos fazer realmente toda a avaliação corporal detalhada de um presencial. Mas eu costumo dizer para as minhas pacientes, para elas tirarem as medidas em casa, Sim. né, com fita que algumas mulheres têm em casa, ou escolher, por exemplo, uma peça de calça que era aquela peça que estava mais apertadinha, para usar como parâmetro, né? Perfeito. Porque às vezes você perde o peso e ela entra com mais facilidade. Exato. Então é uma forma de medir aí o seu emagrecimento, né? E funciona muito bem, e é uma forma muito adequada, né, Laís? Porque respeita essa Funciona. perda. Se a pessoa faz atividade física e está ganhando massa muscular, ela às vezes pesa na balança e fala, nossa, não vi tanto resultado, mas na hora que você coloca a roupa ou faz uma circunferência, ela percebe o Exatamente. resultado, né? A balança a gente não pode colocar todo o critério nela, principalmente se a mulher está fazendo musculação, né? Que Perfeito. o músculo ele pesa mais do que a gordura. Então, nós não podemos usar a balança como parâmetro. Isso, perfeito. Nossa, Laís, muito obrigada. Eu achei que foi, assim, uma discussão muito importante, essencial para a saúde da mulher. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação. Espero que você possa estar conosco em outros momentos. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. E nós finalizamos, então, o programa Sabor e Saúde. Até o próximo.